Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Ju. A Sulfito aqui também hoje, participando. Que coisa boa, boa noite. A Ju, que tem a página Te Amo João, que já participou aqui com a gente. A Gislaine. Boa noite, gente. Ó, a Rosana, minha colega de curso. Que bom te ver aqui. Obrigada pela participação. Ele, como sempre, né? Morgana, Vitor, obrigada por participarem hoje. Tenho certeza que hoje o conteúdo vai ser muito rico. E a Dani aqui, vamos incluir ela aí para dar uma boa noite para todo mundo. Olá, Olá, boa tudo bom? noite. Como é que tá? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tá muito frio na sua terra? Tá. Aqui também. Começou a fazer o frio. Ainda não tá aquele frio, né? Pesado. Hoje fez uns 5, 6 graus de manhã. Aí agora já tá uns 12. Aqui já tá frio também. Tá começando a esfriar aqui também. Boa É. noite. Gente, então assim, a Dani, ela é homeopata HDT. E ela vai nos explicar o que é isso hoje. E ela tá falando lá então de São Paulo, né, Isso. capital. Ela é mãe do Vincenzo, né? Isso. Ela vai contar então um pouquinho pra gente sobre a experiência dela, né, com o tratamento homeopático voltado para o transtorno do espectro do autismo, né? O Vincenzo hoje ele também tem o transtorno do espectro do autismo, então hoje ela vai explicar pra gente como é que é feito esse tratamento e o uso de homeopatias, tá? Então, as homeopatias eu conheço lá desde pequeno. Meu irmão tomava homeopatia, né? Porque ele fazia muita bronquite. Ele tinha muita bronquite, né? Ele tem ainda. Mas ele fazia muita pneumonia, problema respiratório. Então, eu me lembro que ele usava bastante, assim. E é um assunto que eu desconheço, né? Eu li uns materiais bem interessantes que a Dani me mandou. Então, tem bastante coisa pra gente aprender hoje, né? Que a gente possa estar utilizando então no nosso dia a dia. E não somente, né? A homeopatia não é feita só para crianças com autismo, né? Então, qualquer Não, pessoa pode usar, né? Fazer esse tratamento. Então, Dani, muito obrigada pela tua participação hoje. Vai ser um prazer estar conversando contigo. Obrigada pela participação aí de todo mundo. Então, hoje a gente vai começar a live com tratamento homeopático no autismo com a Daniela Ravazzi. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que está aqui. Antes, acho que de eu começar, acho que era legal eu só contar um pouquinho da minha história, como é que eu fui parar no HDT, né? Porque eu acho Ótimo. que é legal as mães saberem como é que a gente chega nisso. Eu sou homeopata há 23 anos já. Logo que eu me formei, eu sou de formação, eu sou dentista. E aí eu me formei e vim trabalhar em São Paulo. Morei em Minas, sou de Minas. E eu vim trabalhar em São Paulo. E aí eu comecei o curso de pós-graduação em homeopatia e terminei o curso e sempre levei a odonto com a homeopatia, né? Sempre tive um coração sempre mais homeopático. E aí, trabalhando, meu filho tem 8 anos agora, então quando eu engravidei, eu já não estava muito querendo ficar na odontologia, mas a odontologia me sustentava. E resolvi, então, já estava investindo mais, estudava mais, clinicava com homeopatia, com odonto, e meu filho nasceu. Todos nós tivemos alguns problemas, ele é prematuro, tudo mais, Ele nasceu de mas quantas semanas? ele nasceu de 33 semanas. Mas sempre tentei usar a homeopatia ao máximo, né, nele, mas tivemos necessidade de usar medicamentos dentro da UTI e tudo mais, porque ele era prematuro, era muito pequenininho. Bom, depois de um tempo, quando ele estava mais ou menos com 1 ano e 8 meses, por aí, nós começamos a notar que ele tinha perdido algumas habilidades. E quando você começa a pesquisar, aquela velha história de várias pessoas, né? Sim. E aí a gente descobriu que ele estava dentro do espectro, né? Aí eu comecei a pesquisar também tratamentos.
Primeiro, terapia, que é básico, isso não é possível tirar, né? Terapia é básico. Mas a gente sabia que existiam outros tratamentos. E eu, como homeopata, eu não queria alopatia. Eu realmente não queria. Não era uma coisa que me deixaria feliz. E eu comecei a pesquisar muito. E como toda boa mãe de autista, porque todas são boas, eu hoje em dia trabalho com elas, então eu sei como é que é. Não A gente tenho pesquisa dúvida. muito, muito. Sim. E aí eu acabei achando, na época, eu achei uma terapia que chamava CISI, que era é uma terapia com homeopatia que faz um detox também. É uma linha mais simples, é muito parecida com HDT, mas era uma linha mais simples. Comecei a aprender e depois de um tempo eu acabei fazendo eu já tinha aprendido a fazer o HDT também e depois eu fiz a certificação do HDT. Então, assim, meu filho me levou a esse caminho. Hoje em dia, a odonto já não... Ela existe muito pouco na minha vida, né? Eu tenho odonto no meu coração, mas ela existe muito pouco na minha vida. Mas hoje em dia eu trabalho com homeopatia, eu sou homeopata. Então, hoje em dia, eu nem falo mais que eu sou dentista, eu sou homeopata. Olha só, né? Quando a gente nasce para fazer alguma coisa, não adianta. Não adianta o mundo dar volta e a gente vai parar lá. Exatamente. Então, antes acho que de eu falar do HDT, eu acho que é melhor eu falar um pouquinho do que é a homeopatia. Bem simples, para que todo mundo entenda o porquê que o HDT é tão bom também para crianças com TEA, né? O criador da homeopatia é o Hahnemann. O Hahnemann era médico e ele deixou de praticar medicina por conta de frustrações também dentro da profissão. Ele via, porque a medicina na época, e hoje é assim também, né? Ela era muito alopática. Então, o que acontecia? Eles não tratavam o doente, eles não tratavam o indivíduo, eles tratavam a doença. O que é feito ainda até hoje. Então, você tem uma dor, você toma um analgésico, né? Você não descobre por que você está com a dor. Você não vai descobrir por que isso está recorrente na sua vida. Não é um agudo, né? Nós estamos falando de alguma coisa mais crônica. Por que isso não se resolve, né? Então, ele começou a estudar, como ele largou a medicina, ele começou a estudar e ele era tradutor. E aí ele descobriu, ele começou a ler que alguns medicamentos eram usados para tratar malária, a quina. E ele começou a fazer experimentação com a quina e diluir a quina. Foi testando e vendo que, tomando aquela quina muito diluída, ela ainda funcionava, ainda tinha reação no corpo dele. Deixa eu explicar melhor isso aqui, porque senão vai falhar. Ele tomava a quina e via que ele tinha efeitos como a malária, né? Porque eles usavam a quina como medicamento para tratar malária. E aí ele viu que diluindo essa quina, mesmo sendo muito diluída, ainda ele tinha essa sensação de malária, tá? Então ele começou a tratar pessoas também, a testar em pessoas que tinham malária e dava esse medicamento muito diluído. E ele viu que funcionava. E aí são técnicas, né, que ele foi aperfeiçoando, tudo mais. E aí nós temos a homeopatia bem básica, né? Mostrando o quanto que o medicamento é diluído, o quanto que, se nós analisarmos com o microscópio, não tem mais matéria ali. Nós temos a energia da substância, tá? Então, por isso que nós dizemos que o medicamento homeopático é um medicamento energético, ok? Só para vocês entenderem quando eu chegar lá no HDT. Tá? Perfeito. A homeopatia, ela tem alguns princípios fundamentais, tá? Que eu vou falar para depois explicar rapidinho. Lei dos semelhantes, experimentação numa menção, doses mínimas e dinamizadas, que é exatamente isso que ele foi fazendo, né? Diluindo. E o medicamento único, tá? Então,
como que a homeopatia vai funcionar numa pessoa? Eu preciso escolher para ela. Não adianta eu tentar dar um medicamento que não tem nada a ver com você. Por isso que a gente insiste tanto que o tratamento é individualizado, né? Então não adianta, tipo, o que que eu tomo? O que que eu tomo para dor de amor? Se eu não souber como é o seu amor, não vai resolver. A gente não vai conseguir achar um medicamento para você que seja exatamente o que se encaixa. Então, essa é a lei do semelhante. Eu preciso de alguma coisa que encaixe com você, que tenha assim... E nem mesmo os fármacos, né, Dani, tem esse efeito. Porque, por exemplo, quando a gente pega aí uma risperidona, né, a gente está falando que a risperidona, ela é um medicamento que ela auxilia a grande maioria de crianças com autismo, mas vão ter as que não vão se beneficiar, né? Então, assim, como para tudo, né? Então, por isso que cada coisa que for administrada, que for indicada, ela tem que ser levada em consideração o indivíduo que está ali na frente, né? Com um metabolismo, com um organismo que é completamente diferente dos demais. A gente tem alguns pacientes ali na clínica que, por exemplo, que tem um organismo que rejeita a grande maioria das medicações. Então, hoje que tem alterações comportamentais significativas, mas que nenhuma medicação consegue fazer o efeito desejado, porque ela dá sempre um efeito rebote, né? Então, assim, falar que o Risperdal, que a Risperdona, enfim, né? Hoje o que toma mais para a questão mesmo de comportamento, de ansiedade, não quer dizer que vai fazer efeito, né? E a mesma coisa são as homeopatias, né? Os óleos essenciais, enfim. A homeopatia, ela tem uma forma de ver diferente, né? O alopático, então, assim, eu tenho a agitação, a falta de foco. Vamos usar a risperidona como falta de foco, né? Eu tenho a falta de foco, então a risperidona ela vai tentar ajudar a criança a diminuir essa agitação. Então, ela vai bloquear algumas reações da criança, tá? A homeopatia, eu vou analisar. Ela é agitada, então eu vou achar algum medicamento que seja muito similar a ela, para que junto ela consiga se equilibrar. Eu busco equilíbrio. É diferente. Eu vou falar essa palavra porque a alopatia é supressora, ela é supressora de processo. Então, a homeopatia ela não suprime, ela tenta equilibrar. Então, ela mexe, faz todo o movimento da criança, faz todo o movimento da energia da pessoa, né? Para que ela consiga se equilibrar, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho interessante a gente falar do HDT. Qualquer coisa a gente monta outra live só para explicar sobre homeopatia, não aula de homeopatia, não tem problema. Qualquer coisa no meu Face também tem explicação lá, tá? Então é fácil de todo mundo entrar. Perfeito. O HDT, ele veio por quê? Quando os homeopatas começaram a tratar, a gente às vezes tem alguns bloqueios da energia. Então a gente nota que a gente dá um remédio que realmente se encaixa, mas alguma coisa trava. Alguma coisa tá ali e não evolui, tá? Em criança autista, isso é 75%. A maioria das crianças não vão só com um único remédio. Não vão só com aquele remédio que nós chamamos de remédio de fundo, tá? Por quê? Normalmente são crianças altamente contaminadas. Não só contaminadas de medicamentos que estão tomando para controle do TEA. São crianças altamente contaminadas porque já foram muito medicadas, já tiveram muitos problemas, tiveram muitas coisas, vêm de famílias com problemas de saúde, mães que têm problemas de também desbiose, que é uma das grandes características do autismo, problemas intestinais, e aí a gente sabe que intestino ruim, cérebro ruim, e aí, né, vira uma bola de neve. Exatamente. Então a gente notou, quem criou, né, no caso o Tom e o Tinos, né, eles notaram que existia um bloqueio, algo que entrava no meio e a criança não evoluía, mas eles sabiam que o medicamento era o correto. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ver o que tinha no histórico da criança, onde começou o comportamento,
não só da criança, dos pacientes, tá? Eu vou colocar como pacientes porque não foram só crianças. Dos pacientes, o que começou aonde começou o sintoma? Muitos começaram lá da gravidez. Então, a gente tem que pensar em fazer uma limpeza lá da fase da gravidez, medicamentos da mãe tomada, todo histórico, né? Mas alguns, eles viram que podia ser por conta de metais pesados, que tem algumas substâncias, né? Muitos corticoides, muito antibiótico, e eles começaram, dentro de uma escala, né, de tratamento, eles começaram a dar esse medicamento durante um período. E começaram a notar que as crianças começaram a evoluir. E aí... Redução de sintoma. Sim. Na verdade, eles começaram a evoluir. Na verdade, evoluir de qualidade, né? Começaram a como sair de uma casca. Né? Começaram a ver... E aí, os outros pacientes começaram a melhorar dos sintomas crônicos que eram travados. E começaram a notar que os medicamentos que nós damos constitucional, de fundo, eram os medicamentos... Eles começavam a agir melhor. E as pessoas ficavam mais equilibradas, mentalmente mais equilibradas, elas ficavam menos doentes, elas estavam mais conscientes. Então, isso tudo começou eles começaram a notar. Sim. Evoluiu, e hoje nós temos HDT, que vem é um tratamento que vem, como eu vou explicar? Ele vem todo pronto, né? Nós limpamos... nós fazemos o tratamento em ciclo. Então, nós limpamos e nós estimulamos o que está faltando também. E ainda nós vamos com o medicamento constitucional ou de fundo para que a energia vital da pessoa também se reequilibre. Para que ela também faça todo esse processo. É como uma cebola, né? Eu vou limpando os cantinhos, vou limpando até eu chegar no miolinho da cebola. Tá? Perfeito. Isso eu me fiz entender, mas acho que... Sim, não, tá ótimo. E me diz uma coisa, quando tu tá contemplando um tratamento homeopático, né, para uma criança, tu leva em consideração também a família, né, o ambiente que ela tá inserido, para poder montar esse protocolo de tratamento e chega a receitar também para os pais, ou a indicar para os pais também esse tratamento, ou fica mais exclusivo para a criança? Não, é para todo mundo. Na verdade, o HDT não é exclusivo do autismo. É muito conhecido no autismo por conta do CISI. O CISI era uma terapia que, pelo nome dele, né? Complete Elimination of Autism Spectrum Therapy. Não, faltou alguma coisa. Mas é completa eliminação do espectro autista. Então, ele dizia isso. Então, acabou que todas as pessoas procuravam por conta de autismo. Mas não, o HDT ele vem como uma terapia detox para todo mundo. E aí, quando a criança vem, a gente nota que o autismo desequilibra também, né? Ele tira a base da gente também. E ao mesmo tempo, às vezes ele vem porque você já está sem base também. Então, existe todo uma descompensação dentro do processo, né? A gente precisa de mães mais saudáveis, nós precisamos de pais mais saudáveis, pais que entendam também do processo. Não são só as mães que ficam doentes, os pais também passam contaminação para os filhos. Então, nós precisamos pensar em todo o conjunto familiar, tá? Fora a parte psicológica, que também ajuda muito. Além do tratamento homeopático, nós também também aconselhado acompanhamento psicológico, né? Sim. E hoje a gente vê, né, Dani, assim, pela nossa experiência, para quem não me conhece, eu e meu marido, a gente tem uma clínica, né? Um espaço de desenvolvimento infantil onde a gente trabalha com a reabilitação infantil, né? Então, a gente trabalha com o desenvolvimento, independente de diagnóstico, né? Porque a gente tem aí uma maturação neurológica, a gente tem uma sequência de habilidades que vão dar lugar a outras habilidades ou aperfeiçoamento de habilidades que elas precisam ser trabalhadas e desenvolvidas, né? Independente se a criança ela é autista, se ela tem paralisia cerebral, enfim, do diagnóstico. A gente está falando aí de desenvolvimento, né? De funcionalidade, de autonomia, né? Dentro, claro, né? De cada um com as suas características, né?
E a gente vê que a família, ela acaba se colocando em segundo plano, Sim. né? Então, assim, é muito difícil, por mais que a gente fale, que a família, ela se coloque, vamos colocar assim, no mesmo patamar de igualdade de importância, né? Porque aí se esquece todo mundo para, então, focar na criança. Só que se a gente não tem um pai que entenda das necessidades, que entenda um diagnóstico, que contribua no dia a dia e que possa contribuir para esse desenvolvimento, assim como se a gente tem uma mãe que está extremamente estressada, que está cansada, já sem paciência, sem dormir. Então, assim, como é que fica essa saúde mental? E aí, o que a criança recebe, né? Como é que vai ser o dia a dia, o cotidiano dessa família que está extremamente desgastada, né? E aí, o que a gente escuta? Ah, não, mas é que eu não quero fazer terapia porque eu não quero deixar de pegar esse dinheiro para dar para o fulaninho, né? Então, assim, às vezes eles não entendem como que isso também vai fazer parte do tratamento e do bem-estar do fulaninho, né? Então, é muito importante essa questão da família, né? E a gente tem que bater sempre na tecla da importância do pai e de uma mãe saudáveis também, o máximo possível, né? Isso tem acontecido muito aqui no... Eu vou falar minha experiência de consultório. Principalmente as mães, elas têm vindo muito se tratar. Né? As crianças vêm e as mães se animam dentro do processo também a se cuidarem. Eu acredito que até seja a energia da criança que peça isso. Né? A própria criança pede, porque para a criança se equilibrar, existe também a necessidade dos pais estarem equilibrados. E aí, para realmente nós conseguirmos um resultado sempre melhor, né? Então, eu noto que a própria energia, eu falo de energia porque eu trabalho com energia, tá, Carol? Então, a gente tem que pensar de uma forma que uma mãe influencia diretamente no filho. Então, se ela está irritada, mesmo que ela não fale nada, mas se ela está irritada, ela vai influenciar na criança e realmente a criança vai reagir mais irritada. Provavelmente. Pode ser que ela não seja no dia, que a mãe está muito irritada, mas no dia seguinte ela já reage. E as mães começam a notar isso. Durante o tratamento homeopático, as mães começam a notar. E a energia da criança começa a influenciar também nos pais, e os pais começam a procurar também se cuidar. Né? A criança chega... eu vejo o autismo como mãe, eu vejo o autismo como quase a gente chegar pertinho do fundo do poço, tá? E aí, a partir do momento, eu acho que assim, a criança é que dá o kick para cima, sabe? A criança que consegue encostar o bumbum no chão de todo mundo e jogar para cima, porque o autismo, independente de qualquer coisa, eu não sou uma pessoa que fica dizendo que o autismo é coisa linda, não é isso. Mas eu acho que o autismo vem também para ensinar. Ele vem também para te fazer melhor. E eu acho que quando você consegue tirar essa força daí, realmente você consegue resultados melhores com a criança. Né? A gente não pode desistir do processo porque disseram, né? E é isso que é uma coisa muito importante, porque disseram que o autismo não tem jeito, é só isso aí. E vai de terapia porque não tem mais jeito. Cada um vai ter a sua história, mas a gente pode melhorar. Entendeu? Ninguém é um pedaço de concreto que não consegue evoluir. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente precisa colocar isso também na cabeça das pessoas, que autismo não é uma sentença. Eu acho que o autismo é um processo. Que todo mundo, e não só o autismo, eu acho que qualquer dificuldade física, né? O dedinho para cima pode incomodar muito porque não cabe o sapato. E aí a gente tem que se adaptar. E eu acho que é só uma forma nova da gente conseguir se adaptar. É isso. Eu prefiro ver isso aí. Assim, jeito, e hoje, né? Quantos anos está o Vincenzo? O Vi tá com 8. Ele fez 8 anos agora. Agora o Vi, ele fala, mas ele não tem aquela fala funcional, né? Embora ele comunique o que ele quer, mas já não tem mais ecolalia, nada disso. Mas ainda temos um caminho, temos uma história de hiperatividade, mas ele está sempre evoluindo. É um processo, mas está sempre evoluindo. Até porque a gente tem que levar em consideração, né, gente, que hoje o autismo, ele pode ter várias comorbidades, né? Então, assim, a gente está falando aí, além dos sinais e sintomas do autismo,
do TDAH, bipolaridade, toque, depressão, né? Então, assim, a gente tem aí epilepsia. Então, a gente tem aí uma gama de comorbidades que podem estar presentes, uma ou mais do que uma, né? Junto, porque... E também que vai acarretar outras necessidades, né? Sim. E quando aí o Vincenzo começou então a terapia ali pelo 1 ano e 8, 1 ano e 10, quando vocês começaram. Foi com Como é que 2 foi a anos. questão do diagnóstico? Foi com 2 anos que nós começamos. Ele foi para a escola. Manda para a escola porque ele não é autista, é só dificuldade de fala. Sim. E aí foi com 2 anos e pouquinho que a gente começou a fono, psicopedagoga, tudo mais, estímulos, né? TO, a gente começou assim. O diagnóstico dele saiu quando? Foi mais tarde, foi com uns 4 anos e meio. Demorou um pouquinho. Na verdade, eu já estava tão na busca e eu já sabia que ele era, eu não fiquei muito preocupada em conseguir o diagnóstico. Sim. Né? Então, eu já sabia o que era, então eu estava atrás realmente, eu não precisava do papel, porque para mim era muito claro. Sim, já estava claro. Então, eu só realmente tive a documentação por necessidade de papelada mesmo, né? Porque a gente era bem claro. Para mim, a mudança foi muito clara, né? Então, eu acabei fazendo... Foi muito rápido, assim, para mim. Não precisava de muita coisa. Tanto é que eu conversei com o médico e ele falou assim, não teve dúvida, né? Sim. E é isso. Dani, a gente tem umas perguntinhas aqui. Claro. A homeopatia, ela também trata das estereotipias? Tem alguma coisa específica para a estereotipia? Ou é um conjunto de coisas aonde também se pode conseguir a redução dessas estereotipias? A Sanches Lira disse que o filho dela, então, roda muito, né? Então tem que ver também se essa questão do rodar, né, não é uma alteração sensorial, né? Porque muitas vezes esse déficit de processamento sensorial ele acaba gerando estereotipias que buscam o movimento, né? E o ficar rodando, né, girando em volta de si mesmo pode ser um transtorno de processamento sensorial, né? E o que hoje tem, assim, de homeopatias que sejam específicas ou que contemplem já essa redução de estereotipias? Tá, nós não vemos assim. Eu vou voltar para o processo para explicar como é que a gente vê. Primeiro, a gente tem que pensar assim. Por que ele estereotipa, né? O que tem? Tudo bem, tem uma sobrecarga sensorial, então ele precisa estereotipar para que ele regule, para que ele fique melhor, para que ele se sinta melhor. Mas por que ele chegou nessa sobrecarga? Então, para mim, como homeopata, eu não estou dizendo para a parte da medicina, da medicina tradicional, tá bom? Como homeopata, eu vejo que ele está altamente contaminado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a limpar esse organismo. Mas no primeiro detox isso já vai limpar? Não. Porque ele tem a necessidade de regular. Talvez mudem as formas de regular, tá? As crianças mudam, elas vão mudando conforme vai havendo a reorganização do corpo. Mas a gente primeiro... Eu vejo toda essa sobrecarga como excesso de contaminação. Tá? Ótimo. Então a gente limpa. Você limpando, eu falo muito em palestra isso. Quando o chão tá sujo, como é que você faz? Você tá descalço? Você pisa na ponta do pé para você não atrapalhar, para você não sujar muito o seu pé. Então pensa nisso, o quanto que você tá contaminado e você pisa na ponta do pé. E você anda na ponta do pé. Você tá muito contaminado. Entendeu? Tá sujo. Isso, eu tento linkar isso para que as pessoas consigam entender como contaminação altera todo o nosso estado, né? Ninguém, quando tá com a mão suja, sai batendo, assim, algumas pessoas sim, mas a gente normalmente fica com a mão parada, assim, ou mostrando que tá suja, né? Eu tô mostrando, eu só tô querendo linkar a contaminação à estereotipia. Não, ótimo, tá? exemplo. Então, assim, quando a gente, homeopaticamente, a criança aparecer com muita estereotipia para mim,
é eu saber que ela está muito contaminada. Com o tratamento, nós conseguimos diminuir as estereotipias ou mudar as estereotipias, ok? Elas acabam mudando. Por quê? Porque conforme vai reorganizando o cérebro, vai limpando o corpo, essas toxinas vão saindo e aí é como o reencaixar de peças. Então, eu tiro a toxina e as peças se reencaixam. Eu tiro a toxina e as peças se reencaixam. E aí vão aparecendo outras coisas que estão sujas também. E aí eu preciso limpar. A gente tem que sempre entender que o autista, ele é muito sensível. Ele é muito de fácil contaminação. Tá? É muito importante a gente saber isso. Então, tudo que a criança ingere, é muito importante tomar cuidado. Medicamento, nós precisamos ter cuidado com o excesso de medicamentos. É claro, numa emergência, tudo bem. Mas nós precisamos tomar cuidado com excessos, tá? É mais ou menos isso. Mas é possível tratar. Nós sempre aconselhamos o direcionamento de terapeuta para isso, né? Para poder ajudar dentro do processo. Mas é legal também os terapeutas saberem que às vezes as crianças trocam de estereotipia. É legal saberem, porque se pega um paciente fazendo detox, acha que está arranjando mais uma. E não é. Se ele estiver fazendo detox, normalmente ele está trocando, porque é uma parte de reorganização mesmo dele. E mesmo a gente consegue diminuir muito, muito mesmo as estereotipias, tá? Ótimo. E mesmo que não esteja fazendo um tratamento homeopático, né? A gente vê que muitas vezes essas estereotipias elas vão sendo substituídas por outras, não que vão ser menos ou mais, mas vão ser de outro jeito, né? Então, a gente sempre, a criança com autismo, ela vai mudando muito ao longo, né, do tempo, assim. Então, ela começa a apresentar coisas que ela não apresentava, ou ela deixa de apresentar algumas coisas que já era bem notado, né? A Flávia, ela tá comentando que depois que ela fez o detox homeopático, né, com o Érico, de corticoide, né? O filho dela voltou, então, a ter o contato visual. Ela chegou a falar isso na live passada, né? Que é muito depois comum. Que ele fez... É isso aí, depois que ele fez esse detox, então, né? Por excesso de corticoides, né? Então, ele voltou a ter o contato visual, né? Então, foi um sinal percebido depois vamos botar assim, de sucesso, né? Depois do tratamento, então... É bem comum detox de corticoide, detox de anticoncepcional. É bem normal as pessoas, as mães, né, as famílias relatarem a melhora do contato visual. É muito, muito mesmo. E é como se a criança ligasse uma chave, né? A chave que desligou, ela deu uma volta. Então, a criança começa a perceber mais o ambiente que ela está. Que é fundamental, né? Sim, para o desenvolvimento. Sim, ajuda muito dentro do processo, ajuda muito. Exatamente. Uma das questões que a gente trabalha muito, né? Quando a criança chega na clínica, né? Que ela tem um contato visual pobre, né? Ou que ele não é sustentado adequadamente. Então, é um dos objetivos, um dos primeiros objetivos que a gente monta, né? Terapeuticamente, enquanto equipe. Porque para as pessoas poderem entender, né? O contato visual, ele facilita demais a aprendizagem, né? Então, assim, ele facilita poder desenvolver uma imitação, poder perceber o outro, poder perceber a si mesmo, que tipo de movimento que ela tem que fazer, até na própria fala, na estimulação da fala, né? Como é que eu aprendo a falar se eu não olho para uma boca que está mexendo, né? Então, são coisas muito básicas ali, né? A gente da criança muito novinha, que ela já começa a desenvolver e que vai estar facilitando muito as aquisições de habilidade dela, né? Então, por isso que o contato visual, ele é muito importante no desenvolvimento, porque ele vai ajudar no desenvolvimento da fala, ele vai ajudar no desenvolvimento motor, ele vai ajudar nas habilidades sociais, ele vai ajudar num monte de coisa, né? Então, quando você faz um tratamento desse, facilita. Ótimo. Desculpa. Facilita muito mesmo até o trabalho, né? As crianças, realmente, a gente tem relatos de salto, né? Dos próprios terapeutas. É claro que temos processos, né, um pouco difíceis, às vezes, durante o detox. Ninguém limpa uma casa feliz, contente e sem estresse, né? Então, nós temos um certo estresse. A criança
quando você está tirando uma toxina, a criança pode ficar mais irritadiça, sim. Nós temos que pensar em todo o processo, né? É claro que sempre quem faz o HDT tem um acompanhamento do profissional exatamente por conta disso, porque precisa, né? Mas a gente... existe uma tensão dentro do processo, uma tensão, não posso dizer negativa, mas existe todo um processo de limpeza, ok? De reorganização, eu acho, né? Eu sempre falo reorganização, né? Porque as pessoas falam, tem reação. Falo, não é reação. É que quando você tira uma peça, você precisa primeiro decidir onde que você vai colocar essa peça em que lugar. Ou se você vai jogar fora mesmo, né? Então, isso despende uma energia, despende um humor para isso, né? Então, às vezes as crianças ficam, às vezes, mais sonolentas, às vezes mais irritadiças, tal, mas é um processo muito curto e que a gente consegue sempre controlar, tá? Não é nada assim, Ótimo. né? Mas a gente sabe de terapeutas que realmente vêm e conversam comigo. Eu atendo alguns terapeutas que vieram por conta de pacientes meus e que hoje em dia entendem todo o processo muito bem até. Perfeito. A Elana tá dizendo que a Letícia, que tá na barriga, né? Ela já faz detox, né? Faz, Detox é vida. É exatamente essa história que eu contei. Então, no caso da Ilana, se ela falou, então vou me dar o direito de falar dela. O filho dela, né? O mais novo, eu comecei a tratar. Aí nós começamos a tratar o mais velho. E aí ela agora está se tratando também porque está grávida. Por quê? Para que a gente possa também fazer toda a prevenção. Para evitar qualquer coisa também e vir com uma saúde muito melhor, né? Sim, sim. Sem toxina é muito melhor. Que bom. A Sanchi ali, que também já tinha comentado ali sobre a questão do filho, né? A rodar sobre a questão das estereotipias, né? Ela comentou ali que ela está muito cansada, né? Que ela tá achando que ela também precisa, né? Desse tratamento homeopático, que chega no final do dia, ela diz que ela tá só pó. Sim, E é uma rotina, infelizmente, né? Que é muito, muito, muito corriqueira, né? Com os pais e principalmente com as mães, que são as que acabam se envolvendo diretamente e quase que 24 horas por dia, né? Com a criança. Então, essa sobrecarga, ela acaba recaindo sobre principalmente as mães, né? Sanchi, tem várias, né? Busca auxílio, busca ver quais são as alternativas hoje de auxílio que podem estar te ajudando, porque se tu tiver uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental, uma melhor condição física, tu pode ter certeza que o teu filho também vai ganhar muito com isso, né? Então, hoje a gente está falando de uma das possibilidades, né? Então tem que ver o que faz muito sentido para ti, né? Para que tu possa investir e buscar para poder realmente colocar em prática isso, né? E poder te auxiliar nisso. Espero que dê tudo certo aí, tá? A Ju, ela colocou, né? Que o João, né? Ele tem autismo. O João é nosso pacientinho lá da clínica. Ele é asmático e tem rinite. Ela perguntou se dá para fazer um combo homeopático. Não precisa. A gente... então, vamos lá. Vamos colocar o João. Nós trataríamos o João por completo. Eu não trato a asma do João. Eu não trato o autismo do João. Eu trato o João. Entendeu? Então, eu vou olhar o João um combo. Eu não vou olhar a estereotipia que ele faz. Eu vou olhar como ele dorme. Eu vou olhar o que ele gosta de comer, mesmo que tenha seletividade. Eu vou olhar o que ele gosta de comer. Eu vou olhar se ele bebe água. Eu vou olhar qual é a cor do cocô dele. Entendeu? Eu vou olhar o João, o que ele me apresenta. E não o que é do autismo, que a gente já sabe, né? Então, como que... Vamos pensar, como que ele estereotipa? Tá bom, ele gosta de ficar segurando uma linhazinha. E ele fica o tempo todo. Então, eu vou pensar no medicamento que tenha aparecido, tal. É assim que eu vou olhar o João. Entendeu? Eu não olho para a asma dele. A asma dele é só uma consequência do desequilíbrio.
E isso, quem vai olhar para asma vai ser a medicina ocidental, né? Então, se atual. Quem olha assim, porque quando está com asma, eu suprimo. Eu uso algum medicamento para suprimir, para bloquear esse processo. Em homeopatia, eu não preciso bloquear, porque a partir do momento que você equilibra, você não tem a crise. Entendeu? É totalmente diferente. Tá? É um outro pensamento, é um outro olhar, né? Sim. É uma mudança, por isso que a família toda acaba vindo se tratar. Porque quando um filho começa a se tratar, não, a gente não vai usar isso mais. Não, usa esse aqui. Esse aqui é melhor, né? A gente usa esse aqui com ele, então a família começa a usar os medicamentos homeopáticos da criança que está lá. E eles começam a ver que funciona. A partir do momento, e aí eles começam a mudar também. Entendeu? Então, acaba vindo o combo familiar. Isso vem. Porque toda a família acaba se tratando, sim. Tá? Ótimo. Tem a C. Maria Lopes comentou que a seletividade alimentar também melhora muito. Também melhora muito, né? Então, acho que ela deve fazer uso, né? A Thalita, né? Aqui a criança tá até cantando depois do detox de corticoide. Sim. A alegria as crianças se libertam, porque você tem que pensar que o corticoide em sua base, ele é supressor, é para isso que ele serve, realmente para crises fortíssimas. Então ele suprime. Mas ele não só suprime o processo da doença, ele suprime cérebro, ele suprime ação, ele suprime um monte de coisa. Então, a partir do momento que eu limpo, eu começo a libertar também processos que ficaram fechados, presos. E como a gente vê reações comportamentais de criança com autismo, né? Vou falar da minha área, né? Que começam a ter que fazer o tratamento com corticoide, como ficam mais agitadas, agressivas, ansiosas. Então, durante aquele período de tratamento com corticoide, a gente vê uma mudança significativa de comportamento, né? Hoje eu acho que, no fim, eu acabei falando outras coisas e me perdi ali. Então, hoje essa clínica, gente, que eu tenho, ela também é especializada em atendimentos para crianças com autismo. Então, a gente trabalha muito pelo viés da análise do comportamento aplicada, com a teoria de integração sensorial. Então, a gente trabalha toda a questão de base sensorial e comportamental, né? Sempre buscando o desenvolvimento, funcionalidade e independência. Então, hoje a gente tem uma equipe de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, psicomotricistas e psicólogos, né? Então, hoje a gente consegue ter uma equipe bem interdisciplinar mesmo. Então, a gente conversa muita coisa, a gente alinha muita coisa. Então, para um poder dar segmento e complementar o tratamento do outro, né? E aí, quando a gente tem, assim, essas crianças... Hoje, a gente tem crianças que usam óleos, que usam homeopatias e óleos, ou que usam homeopatias. Então, a equipe consegue perceber, né, uma diferença na terapia, ou quando a criança foi com óleo ou foi sem óleo, né? Então, são coisas que são realmente perceptíveis. E então, hoje a gente vê que, assim, tá muito fácil medicar, né? Então, assim, então, ele tá um pouco agitado, então vamos dar uma risperidona, né? Ele tá muito difícil para poder prestar atenção, vamos entrar com Venvanse. Então, assim, a gente tem que também procurar, acho que outras alternativas, né? No meu olhar, na minha visão, que possam vir antes de uma necessidade real de medicação. Então, se precisa de medicação, ok, vamos entrar com medicação. Mas a gente tem algumas outras alternativas que daqui a pouco não precisa chegar aí, né? Então, eu acho que o tratamento... Eu tenho histórias de que a gente não precisa chegar aí. Já foram receitados e que a gente conseguiu também retirar, né? A criança entra no estágio de equilíbrio que a gente consegue retirar. É claro que nós não temos... É um processo. Não pensem que é uma coisa... Que vai resolver de um dia para noite. Um detox, isso vai ser assim. Não é um passe de mágica. O autismo não chegou como um passe de mágica, tá? Ele é um acúmulo de um monte de coisas. Então, ele não vai embora como um passe de mágica. E é uma coisa que eu deixo bem claro. Eu tenho pacientes que estão com a TEC bem baixo. E aí, às vezes, a mãe fala assim, e agora? O que eu faço? Eu falo assim, mantenha a terapia, continua limpando. Porque vão crescer.
A gente tem ainda, às vezes, contaminação. A gente precisa saber como é que vai ser esse adolescente aí, mesmo com um ATEC baixo, próximo à normalidade. Nós podemos ter isso, sim. Não, eu não cheguei aqui em casa ainda, mas espero que chegue, né? Mas eu tenho que continuar estimulando, eu tenho que continuar incentivando e mantendo essa não contaminação. Nós temos que pensar nisso também. Nós não Tem podemos... gente perguntando o que é essa contaminação que tu está falando. Ah, então vamos lá. Olha, a lista é enorme, ela aumenta a cada dia, tá? Então vamos lá. Basicão. Corticoide, antibiótico, anticoncepcional que você tomou em qualquer fase da sua vida pode influenciar seu filho. Então, eu sempre falo isso porque todo mundo fala assim, mas faz muito tempo. Eu falo assim, então. Principalmente porque na água tem muito hormônio também, tá? A água que nós ingerimos tem muito hormônio. Então, isso é um dos processos que a gente acaba fazendo. Nós temos os xenoestrógenos, que os plásticos, algumas coisas que alteram, né? A parte hormonal. Que mais? Medicamentos para estômago, principalmente para refluxo que as crianças tomam. Bisfenol, né? Muito o leite é contaminante. Alumínio é contaminante. Mercúrio, restauração, tudo mais é contaminante. Então, assim, a gente precisa melhorar a qualidade, né? Industrializado, eu vou colocar geral, tá? É contaminante. Agrotóxico é contaminante. Existe até uma neurose. Todo mundo fala assim, nossa, mas a gente começa a fazer detox e começa a ficar neurótico. Eu acho que sim. Eu acho que a gente começa a ficar um pouco neurótico pelo fato de que a gente não quer que volte, né? Então, quando a gente selecionar limpa e melhora, quando você limpa e melhora e você já passou pelo sofrimento e viu que aquilo não foi legal, eu não quero que volte, né? Então eu não uso. É melhor, né? Então é isso. Eu acho, a gente tem uma lista muito grande de contaminante e cada um pode se contaminar, cada um se contamina como pode, né? Às vezes algumas pessoas têm mais facilidade de se contaminar por corticoide e nem é pelo excesso. Às vezes uma vez que tomou, ele já fez o estrago e tem pessoas que não. Né? Tem pessoas que reagem mais à contaminação de metais, tem pessoas que reagem ao paracetamol, esses medicamentos para febre, e cada um é cada um. Isso dentro de uma consulta homeopática nós vamos analisar. Eu olho o indivíduo um por vez, né? A consulta demora muito, ela ainda tem questionário antes para arranjar tudo para a gente ainda conversar ainda mais e cavar. E toda vez que nós temos uma consulta nova, sempre tem uma historinha nova. A gente sempre consegue achar. Tem trauma é alguma coisa também altamente que altera muito o processo também. Então a gente consegue, com a homeopatia, trabalhar trauma também. É um processo bem completo, assim, é bem bom. Que bom, que legal. Obrigatoriamente tem que reagir ao detox. Eu já sei o que é. As pessoas querem saber se tem que ter reação para poder funcionar. Não, não tem. Algumas pessoas, elas não têm muita... O que eles falam de reação é eliminação de pele, às vezes febre, às vezes diarreia, porque a toxina tem que sair por algum lugar. Não, a gente não pode pensar que a toxina vai ficar ali. Não, ela vai sair. Ela saiu. Não é assim, né? Ela precisa sair por algum lugar. Mas algumas pessoas têm muita facilidade de detoxificação. Então, pelo suor, elas eliminam tranquilamente, por saliva, por secreção, por fezes ou urina. Tem pessoas que eliminam assim e tudo bem. Mas tem pessoas que não. Normalmente, os autistas, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de detoxificar. Até geneticamente falando, eles têm algum gene ali mais travadinho, né? Ele tem uma dificuldade um pouquinho maior. Já a Flávia disse, né, que a homeopatia ela é apaixonante, né? Que tu dá todo um suporte aí durante o detox, né? Elogiando teu trabalho. Gratidão.
a Lid, né? O meu era agressivo, né? Então o filho da Lid era agressivo, ficava facilmente irritado, melhorou com o detox, né? Principalmente de Aristab, né? Então eu acho que sim. o Aristab também é bem usado aí, né? Para Tem algumas medicação. crianças que reagem muito até às medicações, né? Elas tomam a medicação, mas elas não conseguem se adaptar. Uhum. E depois da medicação, elas ficam muito alteradas. Então, às vezes, nós precisamos fazer o detox até antes de limpar o organismo e pensar em consertar todo o autismo. A gente precisa consertar o que foi feito por algumas medicações. Às vezes, a gente precisa começar limpando por aí para poder estabilizar a criança para a gente começar a pensar em limpar de novo. Dani, a gente tem aí um pouquinho mais de 5 minutos. Eu Eu vi. vou. Sim, eu vou. A Dai, ela comentou que ela tá gostando muito do HDT, né? Que as mudanças são visíveis, né? E viva a homeopatia. Viva. Muitos elogios aí pra Dani, né? Das clientes da Dani. Então, a mãe do Noah tá dizendo que ele não é autista, né? Que ele tem uma síndrome congênita do Zika. Sim. E estamos no detox com bastante sucesso. Coisa boa, mãe do Noah. Em algumas situações a gente consegue controlar, ajudar a controlar, tá? A convulsão. E ajuda bastante. Que bom, que bom. Ótimo. Dani, foi um prazer ter conversado contigo. Prazer foi meu. Eu acho que deu pra gente aprender muita coisa hoje, né? Pelo menos uma gotinha. Oi? Pelo menos uma gotinha. Tem bastante coisa para falar, mas numa live eu acho que é difícil. Acho que às vezes eu tenho o Face, eu tenho um Face profissional, é só procurar. Quer deixar teu contato aí para o pessoal? Deixa eu só ver qual que é o nome do Face, porque eu não lembro, né? Acho que tá como Daniela. É um nomezão enorme, né? É enorme. É enorme. É Daniela HDT. E agora não vai entrar, né? Porque não entra as coisas do jeito. Homeopata Daniela D'Angelo C. Ravazzi, HDT. Então é meu nome completo. E aí você vai achar duas lá, e é só pedir para entrar e eu acrescento. O grupo é fechado, até por conta de entrar em muita propaganda, esse tipo de coisa. Então eu deixo fechado para a gente só ter informação de homeopatia mesmo, tá? Tem ótimo. Que o pessoal pode entrar. E eu sempre jogo alguma coisa na internet. Eu não consigo muito por conta de atendimento. Eu gosto da clínica, eu gosto de ficar na clínica dessa parte. Então, para mim é mais difícil a internet. Mas a gente tem informação lá e eu estou à disposição de quem quiser mais informação. E Homeopatiza Brasil, viu? Porque a gente precisa diminuir um pouquinho essa contaminação do mundo. Faz assim, Dani, para facilitar. Depois tu entra ali no meu perfil e ali na divulgação da live, coloca ali no comentário. E aí as pessoas podem estar acessando ali. Gente, tá? Então vão ali no meu perfil, aonde tiver depois a fotinho ali, o post da live de hoje, vejam ali nos comentários que daí então a Dani deixa os contatos todo dela, tá? Deixa sim. Perguntaram então se a live vai ficar no Instagram. Então sim, agora eu salvo a live. Ela depois vai para o YouTube, no canal da Joy, Espaço de Desenvolvimento Infantil, onde tem todas as lives que a gente tem feito até o momento, tá? Então ali a gente tem assim, que fala sobre óleos essenciais, estímulos de fala, atraso da fala, desenvolvimento motor, sensorial, dicas de estímulos motores e sensoriais, como é que foi a questão da descoberta e diagnóstico do autismo. Então, que é super importante. Sim, e hoje como a gente vê ainda que tem muita dúvida, né? E muita dificuldade, às vezes, para poder sair um diagnóstico, né? Ou que tipo de profissional que se busca, né? Então, gente, tá tudo lá, tá? No canal do YouTube do Joy, é Joy, tá? Que é o nome da minha clínica. Então, Joy, Espaço de Desenvolvimento Infantil. Se vocês pesquisarem lá no YouTube, vocês vão achar, tá? E também vai ficar, então, salvo aqui no meu perfil do Instagram. Tá bom? Carla, obrigada aí. Ela botou que amou a live, eu também amei a live. Dani, muito obrigada. Eu sou muito grata, obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade. Como eu falei, eu não sou muito de fazer live, não sou muito disso, mas vale a experiência. Foi ótimo. Se quiserem mais informação, a gente faz informação.
E isso aí, a gente pode marcar uma outra live sem problema nenhum, tá? Mandem sugestões aí, gente, que a gente pode estar marcando um outro bate-papo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada por terem participado, contribuído. Dani, boa noite para ti Boa e para noite, tua família aí. gratidão. Um grande beijo para você. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até domingo.